que você faria se encontrasse um celular de última geração no banco de trás do seu carro? Um aparelho que, se vendido, resolveria todos os seus problemas financeiros pelos próximos meses. Você devolveria? E se esse celular fosse de um passageiro arrogante, um milionário que te tratou como lixo? Esse foi o dilema que viveu Clayton, um motorista de aplicativo em São Paulo. Depois de muita dúvida, ele tomou uma decisão. Mas o que aconteceu depois não foi nem de perto o que ele esperava. Antes de conhecer essa história inacreditável, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e já se inscreve no canal Histórias de Vida. Toda semana, histórias emocionantes de superação, dilemas reais e viradas surpreendentes. Clayton tinha 30 anos e era formado em Direito. Mas seu diploma não abria portas como prometido. Cansado de enviar currículos e ouvir que faltava experiência ou o perfil não se encaixava, decidiu fazer o que podia: trabalhar. Passou a rodar como motorista de aplicativo em São Paulo, 12, 14, às vezes 18 horas por dia. Dormia pouco, comia mal e vivia com dor nas costas. Mas o que mais pesava era a sensação constante de frustração. Eu chorei 5 anos de faculdade para isso, murmurava, enquanto ajeitava o encosto do banco e se preparava para mais uma corrida. Em casa, a situação também era apertada. A esposa, Denise, era professora da rede pública. Dava aulas de manhã e vendia doces caseiros à noite. Os dois faziam de tudo para pagar o aluguel, o plano de saúde básico e o tratamento do filho, Vinícius, de 7 anos, diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista. O sonho de Clayton era conseguir uma vaga para Vinícius numa escola especializada. Uma escola com terapeutas, cuidadores, salas adaptadas. Mas a mensalidade era o triplo do que ele ganhava em um mês bom. Então, o menino seguia em uma escola pública sem estrutura, onde mal sabiam lidar com suas crises. E mesmo assim, todo dia, Clayton sorria para os passageiros, mantinha o carro limpo, oferecia água e balinha. Ele já tinha aprendido que, para não perder nota, precisava engolir humilhações em silêncio, como naquela vez em que um executivo entrou no carro reclamando do ar-condicionado, ou quando uma senhora rica jogou o dinheiro do troco no chão como se tivesse nojo de encostar nele, ou quando, dias antes, um homem bem vestido o mandou calar a boca só porque ele perguntou o destino. Clayton respirava fundo, seguia dirigindo e pensava: só mais uma corrida, só mais uma semana, só até o fim do mês. Mas nem mesmo ele poderia prever o que aconteceria naquele dia. Era uma sexta-feira chuvosa em São Paulo. Clayton já estava no volante havia quase 12 horas. O trânsito travado fazia cada corrida demorar o dobro, e ele já pensava em encerrar o dia. Mas aí apareceu uma chamada em destaque: corrida de preço dinâmico, alto valor, origem, Avenida Faria Lima. O tipo de lugar onde saem corridas boas, mas clientes difíceis. Ele hesitou, mas aceitou. Mais alguns reais poderiam fazer diferença. Parou o carro no local marcado. Um homem de terno azul marinho saiu de um prédio espelhado. Tinha no máximo 30 anos, cabelo penteado para trás com gel, relógio caro, expressão entediada. Falava ao telefone com alguém do escritório e parecia irritado. Não me interessa se ele é sócio, se errou vai pra rua. Aprende ou some, entendeu? Clayton ouviu a frase antes mesmo do passageiro entrar. O homem entrou sem dar bom dia. Nem olhou para ele. Só disse seco: Shopping Cidade Jardim. E sem GPS, por favor. Quero ir pela Marginal, mais rápido. Clayton já conhecia o tipo. Executivo mimado. Herdou tudo, acha que sabe mais do que o aplicativo, mais do que o motorista, mais do que todo mundo. Ainda assim, respondeu com educação: Claro, senhor. Só avisando que está tudo parado ali, talvez a gente pegue um desvio. O passageiro o interrompeu: Você não precisa comentar nada, só dirige. Clayton engoliu seco. A chuva aumentava.
O vidro embaçava, os faróis dos carros se misturavam às buzinas e a tensão crescia dentro do carro. No meio do caminho, o passageiro recebeu uma ligação de vídeo. Era o pai dele. Sim, pai, já fechei o contrato. A empresa vai entrar com 30 milhões. Amanhã a gente viaja para Nova York. E riu alto, como se estivesse num trono. Clayton ouvia tudo em silêncio. Lembrou da última vez em que ele e Denise dividiram um pastel porque não tinham dinheiro para comprar dois. Lembrou das noites em que Vinícius chorava por não conseguir dormir e ele tentava acalmá-lo com canções antigas. Chegando ao destino, o passageiro soltou. Pode parar aqui. Pode ser que eu não te dê 5 estrelas, mas não é pessoal. É só que você falou demais. Clayton sorriu amarelo. O homem saiu, bateu a porta com força e desapareceu entre os carros de luxo. Clayton suspirou aliviado. Mais um dia, mais uma humilhação. Mas quando olhou para o banco de trás, lá estava um iPhone novíssimo, de última geração. A tela acesa, sem bloqueio, com notificações de e-mails, mensagens bancárias, saldo em contas com muitos dígitos. Clayton ficou paralisado. Olhou para o celular, depois para o trânsito. Segurou o aparelho como se fosse feito de vidro. A cabeça começou a girar. Se eu vender, ninguém vai saber. Isso aqui paga a escola do Vinícius por 1 ano. Paga as dívidas, me dá 1 mês de paz. Mas, ao mesmo tempo, é errado. Ele foi um idiota, sim, mas o celular é dele. Não devolver me faz ser o quê? Um ladrão? Um vingador? Um covarde? A chuva caía mais forte agora, e o coração de Clayton pesava mais que nunca. O que você faria no lugar de Clayton? Escreva aqui nos comentários, devolveria ou não devolveria? Clayton ficou alguns minutos com o celular nas mãos. Não sabia se chorava, se xingava, se ria da ironia. Estava no limite físico e emocional. Guardou o celular no porta-luvas e aceitou mais 4 corridas enquanto decidia o que fazer. Ele só queria chegar em casa, tomar um banho, ver o Vinícius dormir. Mas lá estava ele, preso no trânsito caótico de São Paulo, com um celular que poderia mudar sua semana, talvez o mês inteiro. Engoliu em seco, respirou fundo e tomou uma decisão. Não é meu, e eu não sou ladrão. Abriu o celular. O último número discado era de um tal Tiago Escritório. Ligou. Alô? Oi, boa noite, eu sou motorista de aplicativo. Um passageiro esqueceu um celular no meu carro. Eu deixei ele no shopping Cidade Jardim. Ah, meu Deus, é o celular do Dr. Rafael? Acho que sim. Ele é jovem, terno azul. Isso! Pelo amor de Deus, fica aí. Ele vai voltar agora. Clayton hesitou. Olha, eu já saí do shopping. Tô com o tanque quase vazio e muita corrida acumulada. Mas posso tentar levar até o escritório dele, na Faria Lima, né? É, a voz do outro lado não agradeceu. Só respondeu com urgência. Corre, ele tá surtando. Clayton virou o carro. Voltou para o mesmo trânsito que já tinha enfrentado. O combustível piscava no painel. Ele olhou para o céu como quem procura respostas. Senhor, estou fazendo a coisa certa, mas por que é sempre tão difícil? No caminho, parou num posto. R$30 em gasolina. No débito, o valor que ele tinha guardado para comprar leite e pão no dia seguinte. Voltou para o trânsito. Desviou por rotas desconhecidas. Levou quase 40 minutos para fazer o percurso inverso. Estava cansado, irritado, mas firme. Chegando ao prédio espelhado da Faria Lima, desceu com o celular na mão. Avisou na recepção. Esperou uns minutos, até que surgiu Rafael. De novo no mesmo terno azul. De novo com cara de tédio, mas agora nervoso. É você que está com o meu celular? Sim, senhor. Achei no banco de trás. Você demorou demais. Perdi 3 reuniões. Clayton congelou. Engoliu o orgulho. Desculpa, eu precisei abastecer. Vim assim que deu. Tá. Rafael pegou o celular como se fosse obrigação do Clayton ter trazido.
nem olhou no olho. Silêncio constrangedor. Clayton quebrou. Bom, fico feliz que tenha recuperado. Virou-se para ir embora. Mas Rafael o parou. Peraí, você quer dinheiro por isso? Clayton olhou para ele surpreso. Não, eu só quis devolver. O olhar de Rafael era o mesmo que usaria para falar com um garçom que errou o pedido. Frio, superficial, desconfiado. Tá, valeu então. E virou as costas. Clayton voltou para o carro. Sentou-se no banco e ali, por alguns segundos, deixou a cabeça cair no volante. Porque o mundo parecia punir quem fazia o certo. Mas no fundo, ele sabia a resposta. Porque o certo nem sempre é fácil. Mas ainda assim, é o certo. Clayton ainda estava no carro, as mãos no volante, a cabeça encostada suavemente no encosto. O painel do carro iluminava os olhos cansados com um tom alaranjado. Não tinha forças para arrancar. O silêncio dentro do carro era quase um alívio. Do lado de fora, a selva de concreto seguia barulhenta e indiferente. Ele pensava, talvez amanhã eu acorde mais leve. Pelo menos fiz o que era certo. Mas o alívio durou pouco. Uma batidinha na janela do motorista o fez pular no banco. Era Rafael. Clayton pensou que o homem havia se arrependido da grosseria. Esses milionários andam sempre estressados. Rafael deveria ter caído na real e se oferecido para pagar pelo menos o deslocamento que Clayton teve para devolver o celular. Mas não foi isso que aconteceu. O homem estava com o rosto transtornado, pele vermelha, veias saltadas, o celular na mão. Clayton baixou o vidro, meio atordoado. O que foi, senhor? Rafael nem esperou. Você leu minhas mensagens? Como assim? Você tentou acessar meu banco, seu filho da puta. Antes que Clayton entendesse o que estava acontecendo, Rafael abriu a porta com brutalidade e o puxou pelo colarinho. Tá maluco? Eu só devolvi seu celular. Mas Rafael já estava fora de si. Deu um soco na lateral do rosto de Clayton. Depois outro. E mais um. Clayton tentou sair, mas ficou preso no cinto. Conseguiu se soltar, caiu no asfalto e levantou cambaleando. Você tá louco? Eu nem encostei nas suas coisas. Neguinho mentiroso. Eu sei o que você tentou fazer, vagabundo. Rafael veio para cima de novo. Os dois caíram no chão. O barulho de chutes e murros ganhava a trilha sonora de mulheres gritando. Para! Você vai matar ele! Clayton tentava se defender, não agredir. Rafael não parava. Chamava de ladrão, golpista, favelado. A palavra que mais doía em Clayton? Favelado. Mais que os socos, era aquilo que rasgava por dentro. Não importava o diploma, o esforço, os dias de 18 horas no volante. Para gente como Rafael, ele nunca deixaria de ser um pobre, sujo e perigoso. Gritos começaram a se aproximar. Para com isso, para! Segurança! Segurança! 2 seguranças correram do saguão. Separaram os dois com dificuldade. Clayton caiu de joelhos com o rosto ensanguentado. Tentava falar, mas mal conseguia respirar. Rafael gritava ainda mais. Chama a polícia! Esse vagabundo tentou me roubar! Clayton, com a boca cortada, respondeu num sussurro. Eu só devolvi. O segurança mais velho olhou para Clayton com certo desconforto. O outro se curvou até Rafael. Doutor, o senhor quer mesmo chamar a polícia? Rafael hesitou. Respirava ofegante, suando, cheio de raiva. Não vou perder meu tempo com esse lixo, mas quero que ele suma daqui, agora. Os seguranças olharam um para o outro. Um deles ajudou Clayton a se levantar. Vai embora, amigo, antes que ele mude de ideia. Clayton entrou no carro em silêncio. Limpou o sangue com uma camiseta velha do banco de trás. As mãos tremiam no volante, mas os olhos estavam secos. Não choravam mais. Estavam firmes, duros e despertos. Algo havia mudado dentro de Clayton naquele momento. Não só pela dor, mas pela constatação.
A justiça naquele mundo não era cega, era elitista e cruel. Naquela noite, Clayton chegou em casa quase de madrugada. Abriu a porta com cuidado para não acordar ninguém, mas Laura, sua esposa, já o esperava na sala. Ela deu um pulo ao ver o rosto dele. Meu Deus! Clayton! O que aconteceu? Ele abaixou a cabeça, envergonhado, tirou os sapatos sem responder, entrou direto para o banheiro. Lá diante do espelho rachado do apartamento simples na Zona Leste, encarou o próprio reflexo. O olho inchado, a boca cortada, o orgulho ferido. Mais que a dor física, era a vergonha. Nos dias seguintes, ele evitou sair. Passou 3 dias sem abrir o aplicativo, sem dirigir, sem trabalhar. Laura insistia. Você tem que denunciar, Clayton. Isso foi um crime. Mas ele negava com a cabeça, repetindo como um mantra cansado. Não adianta, não vai dar em nada. O filho, de apenas 7 anos, não entendia. Apenas dizia baixinho, papai, não vai mais no carro. Clayton disfarçava a tristeza com um sorriso forçado. Papai tá só descansando um pouco, filho. Mas por dentro, ele se sentia morto. No 4º dia, o telefone de Laura começou a vibrar sem parar. Mensagens, notificações, grupos da escola, redes sociais. Ela chamou Clayton com os olhos arregalados. Clayton, olha isso! Era um vídeo, filmado por uma estagiária de um dos tantos escritórios na Faria Lima. Mostrava toda a cena do espancamento. Desde o momento em que Rafael arrancava Clayton do carro até a chegada dos seguranças. A legenda dizia, motorista negro é espancado por milionário em frente a prédio de luxo em SP. Vítima apenas havia devolvido o celular perdido. O vídeo se espalhou como fogo em palha seca por todas as redes sociais. Comentários indignados pipocavam. Mais um caso de racismo disfarçado de suspeita. Por isso a gente fala, devolve e ainda sai como culpado. O cara só fez o bem e foi espancado por isso. Jornais começaram a replicar. Programas da tarde, sites de notícia. O nome de Clayton virou símbolo. Justiça por Clayton foi parar nos Trending Topics. Na mesma semana, um repórter da TV bateu a porta de Clayton. Ele não queria aparecer. Estava machucado, emocionalmente e fisicamente. Mas Laura o convenceu. É a sua chance de falar, de mostrar quem você é e o que você passou. A entrevista foi ao ar no domingo. Clayton, de camisa simples, falou com calma, sem exageros. Contou que era advogado formado, que dirigia por necessidade, que havia apenas tentado fazer o certo. A comoção foi instantânea. ONGs de direitos humanos se mobilizaram. Advogados voluntários se ofereceram para defendê-lo. Até um grupo de juízes progressistas soltou uma nota de repúdio à violência sofrida por Clayton. Enquanto isso, Rafael, o milionário, desapareceu. Seu perfil nas redes sociais foi apagado. A empresa do pai que ele comandava foi alvo de protestos e boicotes. Na semana seguinte, Clayton recebeu uma ligação. Era da Ordem dos Advogados do Brasil, convidando-o para participar de um evento sobre justiça racial e equidade profissional. Do outro lado da linha, a mulher da OAB disse, Dr. Clayton, o senhor representa milhares de profissionais negros que enfrentam barreiras todos os dias. Sua história é importante e a nossa instituição quer ouvi-lo. Ele não respondeu de imediato. Olhou para Laura, para o filho que desenhava um carrinho num papel. Depois, respirou fundo e disse, tá certo, eu vou. O auditório da OAB estava cheio. Advogados, estudantes de direito, jornalistas, ativistas, todos ali para ouvir uma única história, a de Clayton Silva. Ele subiu no pequeno palco com passos lentos. Estava de terno, um dos únicos que ainda servia. Laura o ajudara a passar ferro nas calças. O filho ficou em casa com a vizinha. O microfone tremia em sua mão. Mas quando começou a falar, silêncio total. Eu me formei em Direito há 7 anos.
Achei que minha vida ia mudar, mas descobri que o diploma não pesa tanto quanto a cor da pele ou o CEP onde você nasceu. Pausou, respirou fundo. Depois de meses sem conseguir vaga em nenhum escritório, virei motorista de aplicativo. É isso que eu faço. Rodo 18 horas por dia. Não porque quero, mas porque é o que paga o leite do meu filho. A plateia o ouvia em absoluto respeito. Naquele dia, eu só queria devolver um celular perdido. Fiz o que qualquer pessoa de bem faria. Mas no fim, eu fui tratado como ladrão, como ameaça. Ele baixou os olhos por um instante, mas logo os ergueu com firmeza. O que eu sofri não foi um caso isolado. É o que muitos brasileiros negros vivem todos os dias. Suspeita, olhares atravessados, violência, só por existir. Aplausos começaram tímidos, mas logo tomaram conta do auditório. Gritos de bravo e justiça ecoaram pelos corredores. Após o evento, Clayton foi abordado por dezenas de pessoas. Abraços, cartões, convites para entrevistas. Mas um homem se destacou. Dr. Márcio Barros, sócio de um escritório de advocacia criminal com renome em São Paulo. Negro, imponente, educado, estendeu a mão a Clayton com um sorriso. Cara, seu discurso me emocionou. Você fala com verdade e a gente precisa de gente assim. Quer fazer uma entrevista com a gente semana que vem? Estamos abrindo uma vaga. Clayton travou. No escritório? Como advogado? Sim, como advogado. Como o Dr. Clayton. Ele gaguejou algo que nem ele mesmo entendeu. Só conseguiu apertar a mão de volta. Naquela noite, ao chegar em casa, contou tudo para Laura. Ela caiu no choro, abraçando ele com força. Eu sabia que isso ainda ia virar. Clayton não dormiu. Ficou horas olhando para o teto, lembrando de cada cliente que o humilhou, cada currículo recusado, cada dia de trabalho na boleia de um carro, sonhando com um recomeço. E agora, a chance estava ali. Dias depois ele foi até o escritório. Terno limpo, sapato engraxado, pasta de couro velha, mas conservada. A entrevista foi tranquila. Dr. Márcio só fez uma pergunta final. Se você entrar aqui, Clayton, vai ter que trabalhar dobrado. Mas vai ter voz, vai ter espaço e, principalmente, vai ajudar outros a não passarem pelo que você passou. Topa o desafio? Clayton sorriu. Eu nasci pronto, mas o melhor ainda estava por vir. 2 meses se passaram. A vida de Clayton começava, aos poucos, a tomar outro rumo. Estava aprendendo a lidar com os processos, com os ritos do escritório, com os colegas. Ainda rodava no aplicativo à noite, quando o filho precisava de remédios mais caros. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia dignidade. Ainda assim, havia algo que o inquietava. Rafael. O espancamento viralizou. Com as câmeras do prédio e o depoimento de Clayton, o caso estava sob investigação criminal. Rafael passou a ser perseguido pela mídia e foi afastado do próprio cargo. Acionou advogados, gritou em podcasts, jurou inocência. Mas ninguém engolia mais aquele discurso arrogante. E então, o improvável aconteceu. Clayton foi convocado para uma audiência de conciliação. Rafael, orientado pelos advogados, pediu para tentar um acordo, antes do processo seguir adiante. A proposta? Um pedido de desculpas formal e um valor indenizatório de 80 mil. Clayton chegou à sala da audiência com o olhar frio. Não havia raiva, só cansaço. Rafael estava lá, de terno, mas abatido, com olheiras, barba mal feita, voz baixa. A mediadora pediu que ele falasse primeiro. Eu reconheço que me excedi. A situação foi mal interpretada. Eu estava com a cabeça cheia. Foi um erro que eu carrego todos os dias. Clayton nem piscou. Você me chamou de ladrão, me espancou, me humilhou e agora quer resolver com 80 mil reais? Rafael abaixou os olhos. Clayton virou para a mediadora. Desculpa, não aceito o acordo. Quero justiça, não caridade. A sala ficou em silêncio.
Clayton se levantou, ajeitou o paletó e saiu, de cabeça erguida. Meses depois, o caso foi julgado. Rafael foi condenado por lesão corporal e calúnia. Teve que pagar uma indenização muito maior e ainda pegou pena de 1 ano e 6 meses em regime aberto. Não perdeu tudo, não ficou pobre, mas perdeu o respeito do mercado e a reputação que carregava desde que herdou a empresa do pai. Seu nome virou sinônimo de racismo estrutural com gravata. Clayton seguiu no escritório, foi crescendo, fez novos cursos, deu palestras, gravou vídeos com outros motoristas contando suas histórias. Nunca ficou rico, mas colocou o filho em uma escola melhor. Viu Laura conseguir abrir uma pequena doceria e, com o tempo, parou de tremer toda vez que via um celular esquecido no banco de trás. Mas o trauma, esse ficou. Toda vez que passava por aquele prédio na Zona Sul, a cicatriz ardia de novo. Porque Clayton aprendeu que feridas curam sim, mas nunca somem. E justiça nem sempre traz paz. Às vezes, ela só impede que a dor de um inocente se repita em outro. Se você gosta de histórias reais como essa, inscreva-se aqui no canal. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. E não esqueça de deixar seu comentário. Você devolveria ou não o celular?